Novamente, sejam todos bem-vindos à RA SIC Caxias. Neste ano, celebramos um marco muito especial, os nossos 125 anos de fundação, 125 anos da SIC Caxias. Mais do que o tempo que passa, comemoramos uma trajetória construída por lideranças, empresários e pela comunidade, que ajudaram a transformar a nossa cidade e região. Celebrar mais de um século de história é reconhecer quem veio antes de nós, valorizar quem construiu o presente e renovar, todos os dias, o compromisso com o futuro. Porque a SIC Caxias é mais do que uma entidade, é verdadeiramente a casa de todos os futuros. Por isso, sejam todos bem-vindos. Informamos que, por motivos particulares, o nosso convidado Pedro Bortolotto não poderá estar conosco. E damos boas-vindas ao diretor sênior da Alvarez e Marçal, Gabriel Martins, que abordará a temática Geopolítica, Comércio Internacional e Competitividade, o acordo Mercosul-União Europeia na prática para as empresas brasileiras, trazendo então reflexões importantes para o nosso cenário empresarial. Agora, nos telões, as marcas que patrocinam e apoiam a RA SIC Caxias de 2026. Senhoras e senhores, para a sua saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, o Biratan Hessler. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Quero saudar aqui o Gabriel Martins, que é o nosso palestrante, que teve aí uma jornada bastante intensa para poder chegar em Caxias agora no final da manhã, mas que conseguiu aí com bastante êxito estar conosco presente antes do horário previsto ainda, né, Gabriel? Obrigado por estar conosco aqui. Quero saudar o diretor-geral da Receita Municipal, o Mário Bortolim, obrigado por estar representando aqui a Prefeitura Municipal. O presidente da Câmara de Vereadores, Wagner Petrini, obrigado, Wagner, por estar conosco aqui. A presença da Câmara de Vereadores é extremamente importante, assim, nós fizemos a visita a vocês há pouco tempo, então é muito importante que esse canal esteja sempre aberto, a gente sempre esteja em contato, tá? O nosso diretor executivo da Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul, Filippo. Onde é que tu estás, Filipe, que eu não estou te vendo? Obrigado, Filipe, por estar conosco aqui. Te conheço há algum tempo, aí eu sei do teu esforço frente a essa Câmara importantíssima que nós temos aqui. E é muito boa a tua presença, assim como nós temos aqui do vice-presidente da Câmara também, o próprio Gelson Castela, que está conosco. Os meus vice-presidentes, o Olivério e o André, obrigado pelo apoio aí irrestrito nas nossas ações. Nosso Conselho Superior, representado aqui por vários conselheiros, mas em nome do seu Nadir, que é o presidente do Conselho, obrigado, seu Nadir, está conosco, assim como a Ágata também, que é a presidente do Conselho Deliberativo. Obrigado, Ágata, por estar conosco. Aos nossos associados, que sem os associados nós não deixamos, né, de existir, a nossa razão de existência aqui, de trabalhar pelos nossos associados e pela nossa comunidade, assim como todas as autoridades, presidentes de sindicato, lideranças empresariais, representantes de outros sindicatos também, de outras entidades, e a nossa imprensa aí que faz um trabalho belíssimo, divulgando o que nós temos aqui sempre feito dentro dessa Câmara de Indústria, Comércio e Serviço aqui de Caxias. Bem, é uma satisfação recebê-los nesta RA SIC Caxias, que abre o calendário semanal de eventos às segundas-feiras deste ano. Para iniciar a pauta de hoje, queremos compartilhar alguns fatos que ajudam a dimensionar o momento que vivemos na cidade e na região. Em primeiro,
eu gostaria de destacar o sucesso e a força da 35ª edição da Festa Nacional da Uva, que está acontecendo até o próximo domingo. Desde a abertura, na semana retrasada, no dia 19 de fevereiro, até ontem, foram registrados mais de 200 mil visitantes. Nos 4 desfiles oficiais da feira, na nossa rua Sinimbu, foram mais de 65 mil pessoas que estiveram presentes para visualizar e para acompanhar o desfile. E apenas no último sábado e domingo foram exatos 116 ônibus de turismo que estiveram aqui em Caxias, com grupos de Porto Alegre, de Passo Fundo, Santa Maria, Curitiba, Rio de Janeiro, de Belém. Então nós estamos aí bastante grandes nessa feira. Praticamente todos os estados brasileiros estão sendo representados aqui, além de receber também visitantes do Paraguai, Uruguai, Chile, Cuba, Argentina e Equador. A presença de grande número de veículos particulares também reforça uma realidade, a de que a festa da uva está atrativa, está mobilizando o setor turístico e projetando a imagem da Serra Gaúcha para além das nossas fronteiras. Parabéns à comissão e à comunidade por mais este belo evento. Também é importante registrar que após o dia 19 de fevereiro, quando nós aqui recebemos o governador Eduardo Leite, tivemos importantes anúncios para a infraestrutura regional. Na semana passada, por exemplo, a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha oficializou o maior conjunto de investimentos já realizado no contorno norte de Caxias. A duplicação de 10,9 quilômetros da ERS 122 vai se iniciar agora, nesse mês de março, com previsão de conclusão até janeiro de 2027. E são 250 milhões de reais previstos agora para 26, mais 250 milhões para 2027 e 170 milhões anuais destinados à manutenção das rodovias sob essa concessão. É justo reconhecer que a mobilização feita aqui pela SIC e pelos sindicatos patronais foi bastante exitosa. Falamos nesse púlpito, dialogamos pessoalmente com o governador, entregamos o documento formal e, como resultado dessa mobilização, obtivemos uma resposta bastante positiva. Isso nos reforça que quando a sociedade, por meio de suas entidades, se posiciona com dados e argumentos e o poder público responde positivamente, é preciso fazer esse reconhecimento aqui em público. E esperamos que, a partir de agora, o cronograma seja realmente cumprido de forma bastante rigorosa para que nós tenhamos esse benefício desse contorno. Também avançou o projeto do novo aeroporto regional da Serra Gaúcha, com a apresentação de propostas de empresas interessadas na execução dessa obra. Com isso, encerramos fevereiro com sinais concretos de que a contratação dessa etapa pode ocorrer em prazo compatível com a urgência que a região exige. Sempre dissemos que infraestrutura é condição fundamental para a competitividade da economia e, por isso, sempre será uma bandeira dessa casa. Ao mesmo tempo das boas notícias, infelizmente, registramos grande preocupação com o desabamento da estrutura de um viaduto nas obras de reconstrução da BR-470 entre Bento Gonçalves e Veranópolis. Já se passaram 2 anos das enchentes e o tráfego entre duas regiões estratégicas para o Rio Grande do Sul permanece prejudicado. Esse novo episódio amplia a apreensão quanto aos prazos da conclusão da rodovia e manteremos contato com os técnicos responsáveis e com o DENIT para demandar que o cronograma seja realmente preservado. Da mesma forma que reconhecemos a agilidade nas respostas do governo estadual e da CSG nas rodovias sobre sua gestão, esperamos que o tratamento equivalente seja também do âmbito federal. A BR-470, ela conecta a serra à região da produção e seu pleno funcionamento é interesse coletivo do Estado do Rio Grande do Sul. E, senhoras e senhores, nesse cenário que o tema se impõe com pertinência. Recebemos hoje o especialista Gabriel Martins para tratar de geopolítica, comércio internacional e competitividade com foco no acordo Mercosul e União Europeia na prática empresarial. Vivemos mais um episódio também de tensão no Oriente Médio, que se deflagrou nesse último final de semana, com reflexos imediatos sobre as cadeias globais, sobre custos logísticos, fluxos comerciais
e confiança internacional. Enquanto os países negociam por anos a abertura de mercados, movimentos bélicos, como estamos acompanhando, podem reconfigurar prioridades em questão de poucos dias e semanas. E compreender esse tabuleiro é imperativo para quem produz, exporta e investe. Precisamos avaliar os riscos, identificar as oportunidades e antecipar os movimentos. E é por isso, Gabriel, que a tua análise é aguardada com grande expectativa pela nossa plateia. Queremos ampliar a leitura sobre os impactos concretos desse contexto para as empresas brasileiras, em especial para a matriz produtiva da nossa região. E, por fim, registramos aqui os nossos cumprimentos ao professor Dr. Asdrubal Falavinha e à professora doutora Terciane Lucchesi pela eleição aos cargos de reitor e vice-reitora da Universidade de Caxias do Sul, e reconhecemos a trajetória acadêmica de ambos e desejamos uma gestão comprometida com a excelência, com a inovação, com a integração com o setor produtivo. Agradeço a todos, muito obrigado e desejo um ótimo evento a todos vocês. Senhoras e senhores, agora convidamos ao palco para falar sobre a Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul, o seu diretor executivo, Filippo Mariani. Por favor, ao palco. Olá, boa tarde, buongiorno a tutti. Que prazer estar aqui mais uma vez. Agradeço ao presidente Ubiratã. Agradeço ao Gabriel Martins e Álvares Marçal para a palestra que já vamos começar. Eu vou ser bem breve, não vou me dilongar. A Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul, que recomeçou faz 8, 9 meses suas atividades. Começamos em junho, na verdade, depois de 2, 3 anos que ficou fechada. Mas vamos lembrar que a Câmara de Comércio Italiana no Rio Grande do Sul existe desde 1959. Uma Câmara que começou com 3 empresas, hoje contamos mais de 100 associados, então estamos crescendo bastante. Isso também graças à participação, às atividades que a Câmara faz. Álvares e Marçal já foi nosso parceiro, agora é nosso associado, continua sendo ainda mais nosso parceiro, aproveitando os espaços que a gente propõe, que a gente também constrói para falar de temáticas importantes como, por exemplo, o acordo da União Mercosul da União Europeia com o Mercosul, que diretamente vai nos impactar. E a Câmara de Comércio, então, está vivendo esse novo momento. Vamos ter um momento muito importante agora, dia 23 de março, que é a inauguração do novo escritório na Câmara, em Porto Alegre, na Carlos Gomes. Eu aproveito para convidar novamente todo mundo que não foi ainda convidados, mas que por favor, dia 23, segunda-feira, possa comparecer. A Câmara está com uma série de iniciativas e de atividades, entre as quais também a parte de consultoria, para apoiar, para ajudar a entender e aproveitar as oportunidades que esse mercado, que nesse novo acordo vai trazer. Dentro das últimas novidades desses primeiros meses de 2026, a Câmara acabou de lançar os primeiros comitês que vamos trabalhar, que é o comitê jurídico e o comitê de agronegócios e sustentabilidade. Isso para mostrar exatamente que a atuação da Câmara é focada em sim internalização, sim networking, em ajudar a fomentar os intercâmbios entre Itália e Rio Grande do Sul, mas também na parte de conteúdo e na parte de know-how. Então, essa aproximação que a gente teve o prazer de facilitar entre associados, entre a SIC e Álvares Marçal, para proporcionar para todo mundo um momento de aprofundamento, um momento importante de reflexão e, sobretudo, de colocar na prática as estratégias que a gente, na verdade, está, já há um tempo falando do acordo Mercosul. São mais de 25 anos que está sendo negociado e que chegou o momento agora de colocar em prática as ações e de fazer
sim que os intercâmbios que naturalmente já existiam e que existem sejam ainda mais reforçados, incentivados e aumentados. Então, eu realmente, novamente, agradeço o espaço, espero que dia 23 possam comparecer em massa para a nossa nova inauguração e, sobretudo, as empresas que ainda não são associadas, que são várias aqui, na verdade, façam essa aproximação comigo, através dos nossos canais, o site, o LinkedIn, o Instagram, eu diretamente, para poder fazer parte da Câmara e junto construir oportunidades e situações que vão beneficiar todo mundo. Então, muito obrigado e boa palestra. Senhoras e senhores, iniciamos hoje a nossa programação semanal da Vitrine Associada na RA SIC Caxias. A ação é gratuita e tem como propósito gerar visibilidade, conexões e novas oportunidades de negócios, promovendo os produtos e serviços das nossas empresas associadas para um público qualificado. É a oportunidade de fortalecer marcas, ampliar relacionamentos e impulsionar negócios dentro da nossa entidade. Na edição de hoje, contamos com a participação das associadas Célise e da LR Investimentos. A primeira vitrine é com a Célise, Centro de Saúde Mental Corporativo especializado em saúde mental para as empresas, com atuações alinhadas às novas diretrizes da NR01 em saúde mental e fatores psicossociais. Com equipe qualificada de psicólogos e psicanalistas, a Célise oferece mapeamento psicossocial, palestras, workshops, oficinas com suporte contínuo estratégico para líderes e equipes, além de atendimento qualificado, forma presencial em Caxias do Sul e online para o Brasil e exterior. Célise, transformando o cuidado em estrutura para fortalecer pessoas e sustentar empresas. A associada organizou um sorteio. Vamos conhecer o ganhador. É Alessandro Lazari. Alessandro. Isso, tu retiras o teu presente, então, no final da RA, no espaço da associada. A nossa próxima vitrine é com a LR Investimentos, a Predígio. Tem sua atuação voltada ao consórcio como uma ferramenta estratégica para pessoas e empresas que desejam construir ou evoluir seu patrimônio com segurança, planejamento e inteligência financeira, sempre com integridade e transparência, colocando os interesses do cliente em primeiro lugar. Com atendimento especializado, são a ponte entre o agora e o futuro, que você quer viver, com tranquilidade, rentabilidade e visão de longo prazo. A empresa também organizou um sorteio. O ganhador é Giovanni Pasquale. Isso? Parabéns, então. Também retira o teu brinde no espaço da associada. Senhoras e senhores, o programa Start Jovem é uma iniciativa da SIC Caxias, pensada para desenvolver competências essenciais para a vida profissional de jovens entre 15 e 18 anos. Muito mais do que um curso, trata-se de uma experiência formativa completa, prática e conectada às reais demandas do mercado, que trabalha autoconhecimento, comunicação, inovação e educação financeira, preparando os participantes para fazer escolhas conscientes, assumir protagonismo e construir seu próprio futuro. Essa jornada de desenvolvimento acontece de 2 de abril a 14 de agosto de 2026. Todas as quintas-feiras, à tarde, aqui na SIC Caxias, reafirmando o compromisso da entidade em promover, desde cedo, talentos que farão a diferença no ambiente profissional e na sociedade. Antes da palestra, fica o convite, conforme falado já pelo nosso presidente, retomamos a nossa programação semanal.
Então, aproveitamos este momento para convidar a todos para a próxima RA SIC Caxias, que será dia 9 de março, em parceria com o Sinduscom. Na ocasião, teremos a palestra Nova Lei das Águas e as APPs Urbanas, o novo marco regulatório para o desenvolvimento sustentável de Caxias do Sul. As inscrições já estão abertas no site da SIC Caxias. Senhoras e senhores, para aprofundar a temática sobre uma visão integrada da geopolítica global, comércio internacional e competitividade da indústria brasileira, conectando o contexto histórico dos acordos comerciais do Brasil e do Mercosul, convidamos ao palco para a sua apresentação, Gabriel Martins. Seja bem-vindo. Bom, pessoal, muito obrigado. Quero dizer que é um prazer estar aqui na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Me sinto honrado, de poder participar desse evento e compartilhar um pouco da nossa experiência, do que nós estamos conversando com o mercado e quais são as dúvidas, mais perto, tá? Quais são as dúvidas e as preocupações que o mercado tem trazido para a gente com relação ao acordo. Tá? Eu preparei uma apresentação breve aqui e a gente vai passar pela jornada, explicar bem brevemente um contexto histórico e trazer alguns cases também sobre empresas que têm lidado, setores que têm lidado com o acordo de formas diferentes. Tá? No próximo slide aqui, só falar um pouquinho, bem brevemente, da minha carreira, de mim. Então, meu nome é Gabriel Martins, eu sou diretor sênior da prática de tributos da Álvares e Marçal. Tenho mais de 17 anos de experiência com tributos indiretos, legislação aduaneira e também tributação internacional. Trabalhei com setores de alta complexidade, setores de máquinas, equipamentos, setores de óleo e gás, setores de bens de consumo, entre outros. Tá? E o que eu posso dizer é que, ao longo da minha trajetória, eu percebi e aprendi que tributos têm se tornado um elemento cada vez mais estratégico nas empresas. Raramente os tributos são uma coisa em si própria, mas os tributos eles têm adotado um papel mais e mais relevante no sentido de formar preços, formar margens. Com tributos eu defino estratégias, eu avalio riscos. E eu acho que esse cenário ele está bastante conectado com o assunto do acordo, Mercosul e União Europeia. E eu também vou falar um pouquinho brevemente sobre a Álvares e Marçal também. Então, a Álvares é uma empresa de mais de 40 anos. Ela é uma empresa global, ela teve início nos Estados Unidos e participou de casos emblemáticos, aí, como os casos da Enron, do Lehman Brothers. Temos presença nas principais capitais do mundo e no Brasil não é diferente. Temos escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Porto Alegre, em Recife, Belo Horizonte. Tá? Somos mais de 11 mil profissionais no mundo todo, aqui no Brasil mais de 1.500. E o que diferencia a Álvares é o seu modelo de negócio, muito mais do que o seu tamanho. Tá? Então, a gente atua com a nossa veia, o nosso DNA sempre foi o DNA de reestruturação e implementação. Então, a gente lida com problemas complexos, decisões difíceis
e que exigem para isso, então, um time muito especializado, né? São os profissionais com muitos anos de experiência, técnicos experientes que sabem a dor, né, dos nossos clientes e que põem a mão na massa, né? Então, esse é o espírito e a veia do nosso negócio, e isso que diferencia, né? A gente busca profissionais que já tenham tido do outro lado da mesa, profissionais de consultoria, mas diferente das grandes consultorias, a nossa estrutura ela não é em pirâmide, ela é uma estrutura em diamante, e eu acho que isso que deixa a gente realmente diferenciado no mercado, tá? Com essa perspectiva, a gente quis trazer um pouco da nossa experiência com o acordo Mercosul-União Europeia. Então, como que esse acordo ele pode ser estratégico para o seu negócio e para o seu setor, tá? Então, passando agora para os primeiros slides, né? Acho que a primeira mensagem é que o acordo ainda não entrou em vigor, mas as decisões já começaram, tá? Apesar dele não ter entrado em vigor, ele está cada vez mais perto de entrar em vigor. Eu vou falar um pouquinho de algumas atualizações que a gente teve semana passada, tá? Mas o que está acontecendo, né, com relação a esses acordos? O que está acontecendo hoje já, né? Então, empresas elas já estão reprecificando seus preços. As empresas europeias estão fazendo isso. Então, entendo que as empresas brasileiras deveriam estar também avaliando como que isso impacta os seus contratos de longo prazo, né? As cadeias também estão sendo redesenhadas com foco em origem. Então, não basta mais os melhores negócios em termos de relacionamento ou em termos de preço. É importante saber também da onde que essa mercadoria está vindo, né? E isso começa a mudar um pouco a dinâmica de como a gente faz negócio, tá? Os investimentos industriais também estão sendo antecipados, tanto lá quanto deveremos aqui também, né? E eu acho que é importante frisar que quem esperar demais para reagir pode ficar atrasado, né? Então, perguntas que a gente tem ouvido com alguma frequência, né? Quer dizer que o meu concorrente que importa da Europa vai pagar menos imposto do que eu? Então, realmente, se você tomou uma decisão estratégica 5, 6, 7 anos atrás de formar parcerias com o mercado asiático, com os chineses, e isso fez muito sentido e trouxe realmente muita alavancagem para você hoje, é importante saber como que isso vai afetar o seu planejamento estratégico para daqui a 5, 10, 15 anos. Porque realmente o mercado europeu ele vai entrar numa posição diferenciada nesse negócio, tá? Eu devo antecipar ou postergar o meu CAPEX? Essa também é uma pergunta importante e eu acho que depende muito da realidade de cada um. Se você é uma empresa que implementou recentemente uma nova planta, se você realizou um investimento recente e você possui já uma planta moderna, aguardar o efeito do acordo pode ser uma estratégia interessante para você fazer uma nova modernização na sua planta e fazer bom uso das reduções tarifárias. Por outro lado, se você compete com produtos europeus e você enxerga que os produtos europeus entrarem mais baratos é uma ameaça, de repente antecipar o seu CAPEX hoje seja uma questão de sobrevivência, né? E as respostas vão depender muito de como que você está posicionado e como que você realmente quer se posicionar estrategicamente no seu mercado, tá? Uma outra questão é com relação ao drawback, né? Vale abandonar o drawback para usar a preferência? Então, o drawback, para quem não conhece, é um regime aduaneiro especial, muito utilizado para quem exporta, né? Você consegue isenções nas importações de seus insumos para utilizar esses insumos em uma produção de um produto que será exportado, né? Então, a ideia aqui é realmente não tributar a exportação, é uma política que o Brasil sempre adotou, e não faz sentido você tributar uma mercadoria que não vai ficar no Brasil. Então, você elimina cargas na importação para depois aquilo ser exportado.
Acontece que regimes aduaneiros, eles são complexos, eles exigem uma carga de compliance muito pesada, exige adaptações e procedimentos no seu sistema que isso gera riscos. Caso você faça uma má gestão, você vai estar exposto a multas. Com as margens preferenciais do acordo, então isso é algo que você pode rever. Mais para frente, eu posso fazer uso, então, do próprio acordo e me livrar de alguns procedimentos e alguns controles, né, de compliance que hoje eu tenho e que me custam, né? Então, essa pode ser uma vantagem, um cenário mais positivo do acordo, né? Uma outra pergunta: a minha cadeia cumpre com as regras de origem? É importante frisar que o acordo, não basta que o produto passe pelo Brasil e se destine à Europa com incentivos, ou vice-versa, né? É importante que o produto tenha a origem realmente da região. E existem regras, diversas regras de origem que vão determinar se um produto é originário do Mercosul ou originário da União Europeia. Isso tem que ser muito bem mapeado, muito bem estruturado, tanto para o exportador brasileiro que quer se beneficiar das tarifas no exterior, quanto o inverso, do produtor europeu que quer se beneficiar aqui no Brasil, tá? E aí a pergunta mais estratégica aqui da nossa lista, talvez, e se eu não fizer nada, quanto que isso me custa, né? Obviamente que não fazer nada é a resposta que custa mais barato no curto prazo, mas e a longo prazo? Como que isso vai afetar os meus negócios, né? Então, geralmente são essas as perguntas, tá? E passando agora, bem brevemente, só para um contexto, né, do que está acontecendo com o acordo. O acordo ele já foi assinado, tá? O texto técnico já está concluído e é um acordo que possui dimensões gigantescas realmente. É o acordo econômico mais relevante que tem se falado, né, dessa primeira metade do século, e ele possui o potencial de impactar 22 trilhões, né, do PIB somado de todos os países. São mais de 700 milhões de pessoas afetadas por esse acordo, mais de 200 delas só no Brasil. Então, o papel do Brasil realmente é relevantíssimo na condução desse acordo, tá? E ele está no processo de ratificação junto aos países dos dois blocos, tá? Semana passada, a Argentina e o Uruguai já se movimentaram e ratificaram o acordo em seus países. Falta então Brasil e Paraguai aqui no Mercosul, e isso já fez na União Europeia. O acordo ele tinha sido encaminhado, né, para o Tribunal de Justiça. Alguns países se insurgiram contra o acordo, sentindo ameaça do acordo lá também na União Europeia, muito fortemente liderado pela França, esse movimento que se sente ameaçada pelo poder do agro brasileiro, esse processo de levar o acordo ao Tribunal de Justiça da União Europeia se dizia que era um processo que ia atrasar a ratificação do acordo por até 2 anos, né? Porque são os procedimentos realmente burocráticos e muito longos, né? Acontece que, diante de uma aceleração da ratificação por parte do Mercosul, Comissão também da União Europeia já se anteciparam e estão aprovando formas dos países ratificarem de forma provisória esses acordos também na União Europeia. Então, se existia uma previsão de que esse acordo poderia levar ainda alguns anos para de fato começar a produzir efeitos, eu entendo que esse processo certamente não vai levar tanto tempo e é possível que esse acordo já comece a produzir efeitos ainda esse ano, tá? As coisas estão acontecendo muito rapidamente, e a gente precisa estar muito bem preparado para isso, tá? O que esse acordo significa para as empresas, né? Esse acordo ele redefine, né, o referencial competitivo para as empresas, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas do Brasil e parceiros europeus. O período de transição é importantíssimo. Eu vou explicar isso no próximo slide. As tarifas elas não vão ser zeradas do dia para a noite, existe um calendário para isso e muitos setores vão ter um tempo de adaptação. É muito importante aproveitar esse tempo de adaptação para se preparar e
e fazer o melhor uso desse acordo, tá? Isso vai impactar decisões sobre cadeia, origem e investimentos, tá? E essa preparação estruturada, sem dúvida, vai ser o diferencial para você capturar valor no seu negócio, tá bom? Próximo slide aqui a gente traz alguns exemplos, tá? Alguns setores que hoje sofrem com tarifas bastante elevadas. Esse é um cenário de importação, tá? Então, hoje, a empresa que importa café solúvel, ela importa uma alíquota de 14,4%. Essa alíquota acabou de sofrer uma alteração do atual governo e foi elevada. Então, aqui já está atualizado e trazendo como que o café vai ser impactado, né? A previsão é que em 4 anos, a partir do momento que ele entra em vigor, as alíquotas vão ser reduzidas. Então, vai ser uma redução gradual de 25% ao ano, até chegar a uma alíquota de 0%. Tá? Já o setor de vinhos, né, que com certeza chama bastante atenção aqui, em especial nesse estado, vai ter um período de desgravação um pouco mais longo, né, para as importações dos vinhos europeus. Começa ali de 18%, tem alguns vinhos que podem chegar até mais de 30%, e essa alíquota vai sendo reduzida ali para o 8º ano do acordo, deve chegar a 0%. Já máquinas também sofreu um aumento bastante elevado de alíquotas no imposto de importação, foram mais de 1.200 alíquotas que o atual governo federal elevou há 3 semanas atrás, então um tema bastante relevante. E já também em preparação para o próprio efeito do acordo União Europeia, já que se espera que o Brasil importe muitas máquinas da União Europeia diante desse acordo. Então, uma das táticas foi elevar a alíquota base para você ter um período maior de desgravação. Tá? Por fim, o setor de automóveis são alguns exemplos que hoje sofre com uma alíquota bastante elevada de 35%. A tendência é de queda também em 15 anos. Tá? É curioso no setor de máquinas que a alíquota lá no 6º ano, se a gente reparar bem, vai estar em 13%, ainda é uma alíquota maior do que a gente tinha para as importações de máquinas há 3 semanas atrás. Né? Esse foi o efeito do aumento das alíquotas. Bom, acho que é importante mencionar que o acordo para a União Europeia, ele tende a eliminar as tarifas para 90% dos produtos que hoje o Mercosul exporta, tá? E ele levará 10 anos para essa desgravação lá, enquanto que aqui alguns produtos podem levar até 15 anos. Tá? Então, como que esse acordo ele se traduz em decisões empresariais, né? Com certeza os setores ali de compras e supply chain vão ganhar um papel extremamente relevante dentro das suas empresas, se é que já não ocupam esse papel e ainda vão se tornar ainda mais relevantes, né? Fornecedores vão ser reavaliados e justamente para a captura dos benefícios, né? E as cadeias vão ser redesenhadas. É muito importante que, se eu sou um exportador, que eu tenha a visão de como que a minha cadeia de fornecimentos ela opera hoje e como que isso impacta nas regras de origem para que eu não perca o benefício lá na Europa. Então, isso mexe muito com preços. E falando em preços, os preços eles não vão ser mais os únicos fatores de decisão. Hoje eu preciso saber qual é o preço que o meu fornecedor vai vender, mas eu preciso saber de onde que essa mercadoria vem também, porque isso é um outro elemento de impacto no meu custo total da mercadoria, né? Bom, os custos devem cair para as importações, para quem opera nas importações. Os produtos europeus vão ficar mais baratos no médio a longo prazo, em alguns setores até no curto prazo. E isso significa que eu preciso olhar para o meu negócio e entender como que eu me preparo para esse cenário. Isso significa que eu posso ter decisões importantes hoje
sobre investimentos. Isso vai impactar como que eu invisto, qual é o meu CAPEX, se eu devo fazer isso hoje ou depois, tá? Eu trouxe aqui alguns casos, pessoal, que eu queria ilustrar para vocês. Vamos pensar, então, numa importador de máquinas que fornece para o setor metal mecânico, né? Qual é o cenário que ele se insere hoje? Como que ele deve pensar em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, tá? Hoje, então, ele possui uma alíquota de 20%, em média. Existem ex-tarifários, alguns incentivos que reduzem a alíquota para essas máquinas, mas existem muitas máquinas que já são produzidas no Brasil e esses incentivos não são aplicáveis, mas eu sei que daqui a 10 anos essas máquinas vão entrar mais baratas, né? Esse benefício da União Europeia vai gradualmente reduzir meu imposto. Então, o meu cenário é de compra oportunística e recorrente. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender como que o cenário de CAPEX no Brasil está. Quais são os grandes investimentos, quais são os grandes projetos de infraestrutura que estão mapeados e como que as empresas estão pensando no CAPEX. Quais são os meus clientes que vão antecipar o CAPEX, quais são aqueles que vão prolongar, que vão prorrogar essa decisão. Eu preciso conhecer muito bem o meu cliente, eu preciso estar muito mais perto do meu cliente, muito mais próximo, para entender quais são as dores e as estratégias que os meus clientes vão ter, para eu antecipar quais são os meus movimentos. Então, eu devo focar em partes e peças, eu devo focar em novas linhas de negócio, em produtos mais inovadores. Esse é o momento, e isso vai impactar como eu faço o relacionamento com os meus fornecedores, né? Então, eu tenho que revisitar os meus contratos, eu tenho que analisar como que eles foram construídos, sabendo que daqui a 10 anos eu vou importar mais produtos de determinados fornecedores, eu posso buscar financiamentos específicos para isso, eu posso já me antecipar a esse cenário e eu posso também justamente financiar com o meu próprio fornecedor, aumentar o relacionamento com esse fornecedor europeu que hoje me fornece em uma quantidade menor e eu sei que eu vou aumentar essa demanda no futuro. Eu posso usar isso de barganha para melhorar o meu relacionamento. Tá? Também preciso decidir se hoje eu importo muito da Ásia e China, e isso foi uma decisão estratégica que fez muito sentido há 6, 7 anos atrás. Daqui a 10 anos eu preciso realmente reavaliar, eu preciso colocar o acordo no meu plano estratégico e entender como que isso vai afetar os meus negócios nos próximos 10 anos. A grande questão, pessoal, é que esperar a tarifa zerar para só então começar a agir pode ser um grande erro. É importante que a gente entenda agora os efeitos disso e tome ações nesse instante, tá? As decisões aqui vão ser para simular a curva, renegociar os meus processos e estruturar meu sourcing pelos próximos 10 anos, tá? Agora, passando para um outro cenário aqui já inverso, né? Então, eu sou uma indústria de bens de consumo e varejo, compro dessa indústria e eu já opero num mercado bastante estrangulado, com margens muito apertadas, né? Como que o acordo, então, ele vai afetar, né? Os produtos europeus vão entrar ainda mais baratos. Eu já tenho esse desafio hoje, já combinado a isso, né? Eu tenho incentivos fiscais, regimes estaduais, que eu sei que a reforma tributária também vai afetar. São desafios que eu já tenho que encontrar todos os anos, né? E agora entra um novo competidor, trazendo produtos mais baratos, né? Então, eu preciso realmente pensar qual é o reposicionamento da minha marca. Eu consigo repensar, eu consigo reposicionar a minha marca? Será que esse o meu público-alvo? É o público que eu devo realmente dar atenção? Existem oportunidades em um outro público-alvo? Eu posso dimensionar a minha marca de outra forma?
eu posso fazer também do limão uma limonada e identificar algum parceiro europeu que possa fabricar os meus produtos lá na Europa e, com isso, eu fazer vantagem desses incentivos e então mudar o meu negócio. De repente, o caminho é ir para um mercado mais de comércio, né, em vez de produção. Essa pode ser uma definição estratégica que você precisa avaliar e tomar e ter essa visão hoje, tá? Verticalização, será que é o caminho? Às vezes eu tenho um fornecedor que ele tem um negócio super redondo, eu sei que ele funciona muito bem, tá ganhando muito dinheiro, eu sempre olhei para esse fornecedor com olhos, né, com muito especiais, mas já cheguei a pensar em adquirir esse eventual fornecedor que está crescendo muito ano a ano, mas a conjuntura econômica, o timing nunca foi o ideal. Será que agora eu não devo realmente dar esse passo e ir adiante com essa verticalização? Porque, e de repente, esse é a ação que eu preciso tomar hoje que vai me proteger para um mercado extremamente competitivo lá na frente, né? Mudança de portfólio também, novamente, eu posso introduzir novos ingredientes, novos insumos na fabricação dos meus produtos, justamente advindos da União Europeia. Então, esse é um acordo que ele vai trazer muitos desafios e muitas oportunidades. A gente precisa estar realmente atento e equilibrar a balança para eu entender como que eu posso tirar proveito disso, tá? O erro comum aqui é tratar o acordo como um tema tributário. Ele é muito estratégico e eu trouxe alguns exemplos de como que esse acordo ele vai definir decisões estratégicas para o seu negócio. Então, as decisões estratégicas, né, definir se a empresa vai competir por preço ou reposicionar valor, é algo que a gente precisa pensar e definir qual vai ser a nossa estratégia para os próximos 5, 6, 7, 8 anos. Redesenhar a minha cadeia e o portfólio antes da curva tarifária começar a trazer efeitos, né? Antecipar esse reposicionamento competitivo durante a transição, tá? Esses são os pontos que a gente busca elucidar para os nossos clientes e, claro, traduzir isso em ações, tá bom? Mais um exemplo aqui, agora um exemplo um pouco mais complexo, tá? Vamos imaginar uma indústria automotiva, uma indústria autopartista que possui clientes no Brasil e possui produção no Brasil, mas também tem um braço produtivo na Argentina. A gente tem um acordo clássico, né, com a Argentina para esse setor automobilístico, e a indústria toda foi redesenhada já com base nesse acordo. Então veja como os acordos realmente podem influenciar na forma como a gente opera, né? Essa é uma indústria que se estabeleceu em volta desse acordo que já existe com a Argentina, né? Então, para atender os requisitos do acordo na Argentina, essa indústria ela agrega muito valor. Junto com esse valor agregado na Argentina, ela eleva também muitos custos na Argentina. Então, quais são os pontos, quais são as decisões que ela precisa tomar agora, né? Pensando que ela tem uma matriz europeia, por exemplo. Então, essa empresa que tem uma matriz europeia, uma fábrica na Argentina, clientes no Brasil, centros de distribuição no Brasil, ela pode reavaliar aonde que eu vou realizar a maior industrialização dos meus produtos. O acordo ele pode trazer uma oportunidade para realmente você alocar uma produção maior na União Europeia, alavancar margens para a sua matriz, né? E impulsionar ainda mais o mercado aqui no Brasil. Tem a oportunidade, eu posso avaliar também se o acordo permite que eu faça um duplo benefício com o split dessa produção. Eu posso ter benefícios na Europa que eu não tinha antes, aumentar os meus benefícios na Argentina, né? Eu poderia capturar o benefício dos dois acordos
Então, isso é uma análise que essa indústria deve fazer e se adaptar para isso. E como assegurar a origem, né? Tanto europeia quanto argentina nesse cenário, né? Eu preciso equilibrar e eu preciso fazer um desenho junto à minha engenharia que muito bem pensado, que consiga casar e aliar muito bem esses requisitos de origem de acordos diferentes, né? Então, não antecipar os redesenhos da sua cadeia de suprimentos e footprint global pode ser um erro também fatal. Então, a gente precisa, como decisão estratégica, planejar a engenharia de uma forma adequada. Aqui já um aspecto bem mais complexo. Estar em compliance com o regime, isso também é muito importante, né? E estruturação documental para a vigência desses incentivos. Tá bom? Como se preparar na prática, então, para esse acordo, né? O que ficou claro? O acordo ele não é um evento pontual, ele é algo que vai acontecer de forma gradual, ao longo dos próximos 15 anos, e você precisa ter um posicionamento estratégico para cada um desses anos dos próximos 15 anos. Você precisa entender qual é o movimento que você vai fazer no 6º ano da transição, no 7º ano da transição. Você precisa entender qual é o cenário que vai estar posto ali diante do acordo, qual é a curva tarifária daquele ano para o seu produto, para os produtos que vocês querem trazer para o seu portfólio, tá? E ter um plano de ação muito bem pensado para que você consiga executar ele de forma tempestiva, tá? As tarifas, origens e procedimentos, elas não são um mero texto ali na lei, elas se materializam em ações, elas realmente vão exigir da sua empresa adaptações. Os processos, os procedimentos, eles não acontecem do dia para a noite. Eu falo de alterar um fornecedor, mas eu sei o quão complexo pode ser isso. Isso não acontece do dia para a noite, né? Existe todo um processo de qualificação, de homologação. Eu preciso realizar testes com os produtos desses fornecedores. Ele vai conseguir me atender no critério de compliance. Eu sei como que ele produz, eu sei se ele atende os requisitos de origem, né? Então, tudo isso eu preciso, eu sei que não acontece do dia para a noite e eu preciso então antecipar essas ações e realizar isso o quanto antes para eu realmente estar preparado quando o acordo entrar em vigor, né? Então, é isso, as vantagens vão vir com tomadas de ação antecipadas, né? E as empresas que vão ser afetadas aqui, a gente tem as empresas que importam da União Europeia, então eu falo aqui de máquinas, automações, indústrias e bens de consumo, né? São os grandes produtos que a gente importa realmente da União Europeia. Empresas que exportam, empresas do agro, alimentos e manufaturados, tá? Agora, dentro da sua organização, as áreas também vão ser fortemente impactadas por esse acordo. São elas supply chain, compras, fiscal e tributário, jurídico, compliance, operações e sistemas. Então, essas áreas elas vão precisar acompanhar muito bem a evolução desse tema para capturar todas as oportunidades e se antecipar aos riscos e ameaças, tá? O que muda na prática são a implementação de novos processos, como eu falei, são processos que demoram, né? E ajustar sistemas e ERPs. Também essa parte de sistemas é relevantíssimo, né? É importante lembrar que a gente vai ter alíquotas que variam todos os anos em função do acordo, além das alterações da alíquota base, né? Que o governo comumente altera também, como aconteceu há 3 semanas atrás. E essas alíquotas, elas alteram do dia para a noite, né, pessoal? É diferente de outros tributos que têm que respeitar a anterioridade. Nesse caso, as alíquotas elas possuem um efeito muito mais rápido. Então, o seu sistema tem que estar muito bem adaptado para saber responder e adaptar a essas alterações de alíquotas frequentes, tá? Bom, customizar as cadeias, os contratos, os modelos operacionais, tudo isso é relevantíssimo para que você esteja
bem adaptado, tá? Eu acho que, pessoal, por uma mensagem final aqui que eu gostaria de passar é que se você está preocupado com como esse acordo vai afetar o seu negócio, eu quis trazer alguns exemplos aqui de que, de fato, o acordo ele vai trazer desafios. Não existe uma solução simples, né? Mas a indústria brasileira, em especial a indústria brasileira, ela está tão acostumada a desafios que eu acredito que esse vai ser mais um desafio, né? Então, dentro de tantos outros que faz com que a gente seja tão resiliente, a gente vai ter um tempo para se adaptar a esse acordo e a gente precisa estar muito bem antenados, bem assessorados, ouvindo as pessoas certas e tomando as decisões corretas para se adaptar. Como eu mencionei, a reforma tributária já vai ser bastante disruptiva. Quem se movimentou muito ancorado em incentivos fiscais, por exemplo, já sabe que vai ter que fazer um processo muito parecido com esse para conseguir sobreviver sem os incentivos fiscais. Então, aqui não tem nenhuma novidade, né, pessoal? É um processo que realmente vai acontecer. A novidade, talvez, é que ele não demore tanto para começar a acontecer, de fato. Existe uma vontade da União Europeia de acelerar muito esse processo, a despeito de alguns países. E, por fim, talvez só lembrar também que existe um outro acordo, não só com a União Europeia, que está num estágio muito parecido com esse, e é um acordo pouco falado, que é com um outro grupo econômico chamado EFTA, que é um grupo formado por Noruega, Liechtenstein, Suíça e Islândia, né? Então são esses 4 países somados aos 27, né, da União Europeia. A gente está falando de 27 novos parceiros comerciais que a gente vai ter no Brasil. Realmente o Brasil nunca esteve tão inserido no mercado global como está hoje. A gente sempre teve uma participação muito fechada. Se for lembrar, historicamente, o nosso mercado abriu para itens importados nos anos 90, né? E de lá para cá vários acordos foram firmados, mas nunca com um impacto tão grande quanto esse da União Europeia. E também com uma menor relevância, mas importante também, com o EFTA, tá bom? Bom, pessoal, com isso eu encerro aqui minha fala. Eu gostaria novamente de agradecer. Eu estou me atrapalhando um pouco aqui com o microfone, não sei se deu para ouvir direito, principalmente quem está aí no fundo, mas eu tentei lembrar aqui de ajustar a posição. Muito obrigado a todos, foi uma honra compartilhar aqui um pouco da nossa experiência.